Olá, amigos, que bom estar aqui para mais um Evangelho no Lar. Tanto tempo que eu não participo, já estava com saudade. E hoje nossos amigos aqui, Marcos Paterra e Tiago Souza, estão com a gente para conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, no capítulo 21, item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Então a gente vai discutir essa temática hoje. Então pega o seu Evangelho, chama a família inteira para participar dessa discussão. A gente sabe que mesmo não tendo a interação, a gente sabe que espiritualmente estamos todos conectados com a mensagem do Cristo nesse momento. Então, um momento de unir a família para o Evangelho, a gente está aqui junto com vocês. Vou pedir ao nosso amigo Tiago que faça a nossa prece inicial para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho de hoje. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Pai Celestial, agradecendo por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos participando, recebendo essas bênçãos de paz, essa troca de esclarecimentos e nos confortando com seu amor e com a sua luz. Agradecemos também à equipe espiritual que nos assiste, nos auxilia nos trabalhos da Federação Espírita Paraibana e rogamos ao Divino Pai a bênção de luz e de amor para todos os irmãos que nos acompanham, encarnados e desencarnados, presentes aqui e participando, nos acompanhando através desse vídeo. Que sejam todos abençoados e abraçados pelo amor de Deus. Que Ele nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então vamos começar a leitura, né? Só repetindo para quem está começando a nos acompanhar de agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Vamos começar? Vamos. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente há um hábil general capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que Ele sabe capazes de as cumprir. Portanto, as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Eu achei perfeita essa parte aqui introdutória, vamos dizer assim, esses dois primeiros parágrafos, porque é exatamente o que a gente vivencia hoje, a transição, né? Já estavam falando em transição na época que foi feito esse livro, e a gente tem visto aí, pelas comunicações, principalmente de Divaldo Franco, que tem vindo espíritos de um nível superior, não quer dizer que sejam totalmente puros, mas já de um nível superior para já ir semeando esse planeta. E, portanto, não vou chamá-los de profetas, mas pelo menos já estão dando o aval para que venha.
né? Pelo menos essa é a minha concepção. E a gente tem que lembrar também que realmente no decorrer dos anos, das eras, nós já tivemos muitos falsos profetas, né? Agora, há menos de um mês, morreu Charles Manson, na década de 70, teve a seita dele, que ironicamente chamava Família, e promoveu mortes. Jim Jones, outro profeta. E a gente tem que separar aí, porque existe aquele profeta que realmente vem com a má índole, querendo ganhar dinheiro, manipular situações, tem a ganância, a vaidade sobrepostas. E tem aquele que realmente se auto-engana. Ele realmente acredita que está pregando em nome de algo ou de alguém. E esses são os mais perigosos, porque a legião que o acompanha se ilude como ele nessa ideia que pode ser realmente o início de um caos. É interessante também ressaltar porque, assim, o termo profeta, ele foi utilizado como sinônimo de predizer o futuro, né? E o termo profeta, ele não é só com esse significado de dizer o que vai acontecer em um futuro. Ele tem uma acepção mais ampla e significa, no sentido evangélico, de ser um enviado de Deus para instruir os homens, né? E aí, pegando esse ponto que Erasmo trouxe essa mensagem, ele faz uma relação com um comando de um exército, né? Se o profeta ele é um enviado de Deus para instruir os homens, então, logicamente, você vai atribuir a um ser humano o comando de pessoas, um comandante que tenha habilidade, que esteja acima dos seus subordinados para poder instruir, para poder guiar, porque se for no mesmo patamar, então o que é que acontece? Ele vai estar suscetível aos mesmos erros que os demais, então é necessário que ele seja superior, né? E esse item ele tem o título de Caracteres do Verdadeiro Profeta, então caracteres do verdadeiro enviado de Deus, né, que ele vai trazer justamente como é que a gente vai identificar essas características, esses caracteres, para dizer se A ou B realmente é um enviado de Deus para instruir os homens, né? Então esse... E tem uma parte nesse início que ele frisa bem, que para a evolução é necessário homens superiores em inteligência e moralidade. Porque às vezes despontam na sociedade pessoas extremamente inteligentes, dotadas de um conhecimento, de uma oratória que envolve as pessoas, no entanto a sua moralidade deixa muito a desejar. Um exemplo disso a gente vê o próprio Hitler, que era um homem extremamente inteligente, que tinha toda essa oratória que envolvia as pessoas, mas acreditava no que ele queria. Acreditava, né? E moralmente, né? Deixava muito a desejar. Eu acho que deixar a desejar é pouco para dentro das condições que Hitler trouxe. Essa perspectiva que você colocou de profeta, a definição profeta, a gente tem que entender que o próprio Cristo ele foi mal interpretado, né, e condenado por ser, na visão da época, como um falso profeta. E ele foi questionado, inclusive, sobre isso. Então, é muito difícil a gente separar o que é, de fato, o profeta, a pessoa que vem com aquele dom, com aquela capacidade de orientar e levar a gente, nós, para um caminho melhor, daquele que realmente, ou iludido ou não, está levando a gente para o caminho talvez mais tempestuoso. Lembrando que nessa fase que nós estamos, e é dito aqui, de transição, as tempestades são muitas. E muitos se aproveitam desse momento, desse ponto em que a sociedade está um pouco abalada emocionalmente, e aproveita isso para se intitular enviados de Deus, né, como Messias, como profetas. E lembrando que isso não ocorre
fora do espiritismo, inclusive exatamente. de algumas vertentes do espiritismo, dentro do espiritismo, ou se dizendo, levantando a bandeira do espiritismo e outras do espiritualismo, que é vendida esse tipo de imagem de que se não faz um milagre, ele promove. E aí fica muito difícil, porque os que não têm muito conhecimento, os que não têm um estudo mais profundo, entra nesse engodo e acaba sendo manipulado a seu bel prazer. Aqui no texto ele diz também que devemos estar em guarda, né? Atentos. E quando ele fala também nesse momento de transição, que apesar do livro ter tanto tempo já, então a gente já estava em transição desde aquele tempo e os tempos, digamos, são chegados, né? A transição está aqui já batendo as portas. A gente vê realmente que aparecem novas vertentes, pessoas, né, trazendo verdades absolutas, né, que descobriram coisas infinitas. Então a gente tem que ter muito cuidado e estar muito vigilante nesse sentido, até para a gente parar e observar. Mas quais são os profetas que eu estou querendo ouvir? Eu estou ouvindo a voz daqueles que me trazem mensagens que me fazem refletir e questionar algumas coisas, ou eu estou ouvindo aqueles, principalmente agora no final do ano, que existem profetas para as mais diversas coisas, né? O Apocalipse está chegando, vamos ter tsunami, vai ser um ano de tragédias ou vai ser um ano de crises? Então, assim, muitas profecias vão se levantar, principalmente nessa época do ano que a gente está chegando, né? O ano novo batendo nas portas e as pessoas, né, querendo saber o que é que vai ser. Quando na realidade a pergunta devia ser o contrário, né? O que você vai fazer, né? E quando uma pessoa diz o que vai acontecer, na realidade ela não está me fazendo questionar o que eu estou fazendo. A gente tem que sempre nos questionar e estar em guarda, vigilantes, né? Como o próprio mestre nos orientou, vigiai e orai. Então a gente tem que estar vigilantes. Aqui, profeta, nós estamos dando ouvidos. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: se você quer saber como uma pessoa ela realmente qual é o caráter dela, muito mais do que saber o que ela fala, o que falam dela, o que contam a respeito dela, é saber o que ela fala dos outros. Acho que nessa perspectiva a gente também pode idealizar o profeta. Muito mais saber o que ele faz em termos de profetismo, de coisa, é saber como ele se comporta moralmente. Exato. Quem é de fato aquela pessoa? Como a gente já viu alguns casos aí, que foi até já exposto em redes sociais, de alguns ditos pastores, onde pregam a benevolência, pregam a benfeitoria e são filmados em off, é claro, né, sem que saibam, fazendo coisas que contrariam exatamente o que eles pregam. Como o próprio Jesus nos ensinou, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Então, se os frutos são ruins, então ela não há de vir de uma fonte boa, de uma árvore boa. E se os frutos são bons, de forma alguma vai vir de uma árvore má, vai vir de uma árvore boa. Então são pelas ações, pelos atos. Vamos dar continuidade à nossa leitura. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Ora, outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra,
os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, veja que o verdadeiro enviado de Deus, a gente conhece ele através do resultado das suas virtudes, da sua superioridade, da influência moral que suas obras trazem para a humanidade, né? E como ele menciona aqui, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São as suas obras que revelam esses enviados de Deus, e não simplesmente como os falsos profetas tomam para si o título de enviado de Deus, né? E pode entrar nessa categoria o Chico Xavier, Allan Kardec, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Irmã Dulce. Quando você fala em Chico Xavier, eu até lembro que ele contava que em uma situação, a pessoa agradecendo, né? E ele disse: não, meu amigo, eu sou apenas um verme cumprindo sua missão. E aí eles que escutam a voz de Emmanuel fez: respeite os vermes, porque eles fazem aquilo que lhes é demandado sem nem questionar. Você realmente faz sem questionar. Então, assim, até a própria espiritualidade cercava ele para que ele não se deixasse cair na vaidade. Exato. Né? E o resultado estão aí, essas obras maravilhosas que trazem mensagens consoladoras. Quantas famílias tiveram alento Chico através... Xavier, ele venceu a tudo e a todos pela sua persistência e moral. Porque no seu começo, no seu início, poucos acreditavam. Muito pelo contrário, questionavam e foram, inclusive, pessoas ali para tentarem desmoralizá-lo, né? Tentar desmascarar o falso profeta. E ele conseguiu se sair bem em todas as situações e provou até o final de sua vida que ele era um homem de bem e para o bem. Realmente vivendo de forma humilde. Foi impressionante realmente a grandeza desse homem. Dentre as obras, né, por exemplo, a Mansão do Caminho, que Divaldo fundou, né, e tem esse trabalho lá em Salvador que é maravilhoso, né? E tantas outras obras, como a de Irmã Dulce, que faz, como ele menciona aqui, né? São espíritos que fazem pela força mesmo do seu gênio, do seu espírito, né? Não é auxiliar. Aqui em Goiânia, o nosso amigo Fred Menezes também, Frederico Menezes também, bem parecido exato. Começando ainda, mas muito parecido o sistema de Divaldo Franco. Acho muito bacana essas atitudes, que elas são remanescentes. E não é porque são espíritas, não. São pessoas que vêm com o dom de ajudar. Eles poderiam estar em qualquer outra religião ou atividade. Graças a Deus caiu, é lógico. Vou puxar a sardinha para nós, né? Que são espíritas. A gente fica muito orgulhoso por isso. Mas são pessoas que, nesse sentido de profetismo, estão dentro da categoria, que vieram para ajudar e estão mostrando um caminho diferenciado de forma para o avanço moral. Coerente, principalmente. Exato. Né? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Alguns desses impostores têm ávido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. E para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas bastante crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes um só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis, possui todas as suas virtudes os que dão como Cristo? Essa é a questão. Observai, examina as ideias e os atos
e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sebejando-lhes a que Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos, tendo como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa de que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, pois podeis estar certo. Erasto, Paris, 1862. 1862. Nunca esteve tão atual. E a gente, quando ele fala aqui num trechinho da justiça que os espera, ele também nos deixa claro, porque às vezes a gente, quando aparece essas pessoas que enganam, a gente se revolta, né? Se enche de ira contra essas pessoas, né? Mas como é que pode enganar a lei, usar a ignorância do outro, né? Para poder explorar, iludir, enganar. Então a gente também se toma desses sentimentos ruins, menores, e esquece que existe uma justiça divina, que nenhum de nós, independente da posição que nós optemos aqui na esfera terrestre, estamos isentos da lei de causa e efeito. As leis naturais, as leis que regem o planeta existem, são fatos, todos nós estamos sujeitos a elas. Então a gente também tem que confiar também na justiça divina. E eu volto sempre a dizer que ele diz que é aquele que pede para a gente observar e examinar as ideias e os atos. Sempre ele está colocando junto não só o que é dito, as ideias, os pensamentos, as mensagens, mas os atos daquele, né? Para observar se muitas vezes a gente vê, disse uma coisa, mas se faz outra, como nós mesmos fazemos. Em pequena escala, nós também podemos ser profetas. Exato. Né? E que profecias nós estamos levando? Porque quando ele fala na definição do profeta, aquele que é enviado de Deus para levar a mensagem aos menos esclarecidos que nós existem também. Então, numa menor escala, a gente também pode ser profeta. No nosso então, lar, nós somos profetas. Exato. No nosso seio familiar. Com os filhos, que temos a responsabilidade, né, de trazer os ensinamentos do Cristo, da moralidade. Então, eu sempre busco, dentro do Evangelho, às vezes a gente tem uma visão muito genérica, muito social, mas eu sempre busco trazer essa visão para a gente, né? De que forma nós estamos lidando com essa temática que o Evangelho nos traz. De que forma, como eu disse inicialmente, para que profeta nos damos ouvidos? Nos colocando na posição de profetas na menor escala, que profecias nós estamos trazendo àqueles que compartilham de momentos conosco? O Espiritismo, ele, graças a Deus, ele dá a oportunidade de questionar, né? E ele segue na teoria e também muito na prática a fé chamada fé raciocinada. Muito embora ainda haja alguns espíritas que são leitores não dos livros ditos espíritas realmente, né? Romances. São leitores de autores ou espiritualistas ou que são espíritas de fato, mas são romances. E esses são mais fáceis de serem manipulados por algumas instituições ou por alguns dirigentes que, de repente, como eu disse no início, podem eles mesmos estar iludidos. Então é necessário que haja sempre uma fiscalização, tanto daquele que frequenta, quanto daqueles que fazem parte do contexto instituição, para que esses falsos profetas sejam de fato, eu não digo nem desmascarados, acho que é meio pesado, mas sejam alertados. Olha, você está seguindo um caminho que de repente não é o correto dentro da nossa doutrina. Isso falando em relação a nós aqui no contexto espírita.
Se você for observar, assim, como a gente mesmo falou no início, em todas as religiões vão ter os falsos profetas, né? E a gente não pode dizer que na nossa não vai ter. Tem também. E o que nos cabe, você bem disse, eu concordo, o termo desmascarar é muito forte, muito pesado, mas a partir do momento que a gente observa que aquela conduta não é coerente, não é condizente com a mensagem do Cristo, a gente pode alertar o nosso irmão que mesmo tendo as melhores intenções, mesmo tendo vindo com aquela missão mesmo de trazer a mensagem, de levar um projeto maior adiante, ele na condição humana, de espírito, ainda num planeta de expiações e provas, caiu em tentação, sucumbiu ao erro, mas nada que um companheiro chegue possa dizer, meu amigo, vamos refletir. Um alerta que é dado, principalmente no livro dos médiuns, e que eu vejo, às vezes, em algumas instituições, que muitas vezes a casa ela fica subordinada ao mentor da casa. Literalmente. E muitas vezes a interpretação do que é dito, ou do que deve ser feito, ela é múltipla. Muito particular. E às vezes, ou o espírito não é de fato o mentor da casa, pode ter sido um zombeteiro, algum que chegou, ou a interpretação pode ter sido equivocada. E aí, seja uma coisa ou outra, você direciona a casa por outras veredas completamente diferentes e algumas vezes acaba saindo inclusive fora do contexto espírita, da doutrina. A gente já viu isso acontecer em alguns casos aí, graças a Deus mais seletos, né? Menos, mas acontece muitas vezes de, mas é porque o mentor da casa falou que devia ser assim, a gente passou a agir assim, fugindo de repente daquilo que a gente de fato sabe que deve acontecer e ser, né? Então, e acaba se excluindo, né? Se afastando da federação, se afastando de conselho. Por quê? Porque seguem uma linha diferente e aí aquele dirigente, aquele presidente acaba se tornando um profeta. Seria falso. Entendeu? O importante que eu vejo é analisar sempre, né? Passar pela razão as palavras e as ações, né? Se ela está, como ele menciona aqui, se ela realmente tem a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia os corações, né? Então toda a ação tem que estar com esse embasamento, com esse como é que eu posso dizer, tem que estar dentro desses critérios, exato, né? Porque não é só falar, o falar também tem que ter a ação, e a ação tem que estar condizente, coerente com o que o Cristo nos ensinou, né? Que é ter a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia. Então eu acho que a gente pode resumir, né, para o nosso tempo está quase acabando, que a mensagem ela nos chama para a vigilância, né? Estarmos vigilantes, observantes, né? E buscando sempre a mensagem do Cristo. E isso também inclui que a gente estude mais, se aprofunde mais, conheça mais a mensagem do Cristo. Então, nada melhor do que abrir o Evangelho, discutir, conversar, ouvir opiniões diferentes, e isso feito no lar. Então, é o espaço ideal. Então, a nossa recomendação, façam o Evangelho no lar, leiam o Evangelho, né? Nenhum conhecimento é perdido, é em vão. Por mais que você seja de outra denominação religiosa, mas os ensinamentos do Cristo são iguais em toda e qualquer religião cristã. Então, que a gente busque mais o Evangelho, estude mais, estejamos vigilantes aos nossos pensamentos, às nossas ações e àqueles que nos circulam, né? Agradecer a Marcos e a Tiago por essa participação maravilhosa, a vocês que estão aí de casa também conosco, e pedir a Marcos que faça a nossa prece final para que a gente possa terminar esse Evangelho aproveitando os fluidos espirituais da espiritualidade que sempre nos acompanha nesses momentos de oração. Então vamos elevar nosso pensamento ao nosso grande arquiteto,
ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor e Detentor de toda bondade e sabedoria, que nos ajudou aqui, nos intuiu, os bons espíritos aqui presentes nos ajudaram nessa conversa, nesse diálogo, e que possamos ter orientado de maneira satisfatória a todos aqueles que nos assistem hoje, e que tenhamos, Senhor, paz e saúde, tanto hoje como no amanhã e sempre. Assim seja. Amém.